Olá, boa tarde, internautas da TV 247. Eu sou Daiane Santos e hoje estou com uma colega de trabalho que vocês estão acostumados a vê-la todas as quintas-feiras à tarde, às 17 horas, já fazendo uma propaganda também, né? Acostumadas a vê-la todas as quartas-feiras, mas hoje a gente, pela data do Dia da Consciência Negra, a gente achou legal fazer um bate-papo para também mostrar para vocês quem é a Simone Nascimento, que é jornalista, como eu disse, apresentadora do programa É Nós por Nós, aqui da TV 247, militante antirracista, é coordenadora estadual de comunicação do MNU, Movimento Negro Unificado, militante do RUA, Juventude Anticapitalista, e da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Ela, pelos currículos, a gente estava conversando aqui antes, demonstra bem a trajetória e, apesar dessa carinha de menina, tem uma trajetória de luta muito forte. Tudo bem, Simone? Prazer falar contigo. Tudo bem, Daiane? Bom dia, boa tarde aí, nesse dia de luta. Um prazer estar fazendo essa conversa com você aqui, numa live para os nossos internautas, para os nossos amigos do dia a dia, porque a gente sempre tem várias conversas muito legais juntas aí nos bastidores da Verdade, TV 247 sobre esse nosso cotidiano todo de lutas e dessa comunicação a serviço de tudo isso, né? Prazer estar verdade. com você. Prazer é todo meu. Simone, eu queria começar lendo aqui um trecho de um documento que diz o seguinte: não podemos mais calar. A discriminação racial é um fato marcante na sociedade brasileira que barra o desenvolvimento da comunidade afro-brasileira. Destrói a alma do homem, nesse texto, a alma do homem negro, e a sua capacidade de realização como ser humano. Esse texto é a carta convocatória do ato de fundação do Movimento Negro Unificado, MNU, de 1978. Como é atual, né, Simone? É muito atual. Eu, inclusive, como uma jovem, entro no MNU por entender, inclusive, que o MNU é um movimento que tem 41 anos, mas ele tem uma carta de ações, reivindicações, um projeto político muito atual e que serve muito à luta que a gente sonha e ambiciona como horizonte para a população negra e para a população brasileira. Esse documento ele é muito vivo até hoje nas reivindicações do movimento negro. Então, eu acho que a minha geração ela precisa, inclusive, ter essa capacidade de se somar à luta dos que vieram antes e passar a lutar ao lado numa continuidade de novas experiências com os que vieram antes, os que estão vindo agora, porque é uma luta secular, né, do nosso povo e esse documento, para mim, como você disse, poderia ter sido escrito hoje mesmo, nesse 20 de novembro de 2019, né? Verdade. E apesar dele ter 41 anos, né, o MNU já tem bastante trajetória aí nessa luta contra a discriminação racial, ele é um documento também que demonstra, apesar de parecer que não avançamos, né, na sua totalidade, mas de lá para cá, justamente por causa de movimentos como o MNU, o espaço do negro dentro dessa sociedade ele foi tendo que ser modificado porque a gente foi chegando e várias conquistas foram garantidas, avançadas hoje, apesar de não significar a completa vitória dentro dessa questão racial. Simone, você falou que você entrou no movimento negro e participa de atividades políticas de diversas formas. Eu queria falar com você porque eu particularmente tive um start sobre a questão racial ouvindo Racionais MC. Ele, para mim, foi um divisor de água na minha cabeça do ponto de vista do que eu era dentro de um sistema, né? E qual o meu papel diante disso, que não era só assistir ou deixar as coisas como estão, né? O Racionais, para mim, tem esse papel de conscientização política e de me colocar no mundo como uma pessoa negra e no Brasil, que isso a gente pode conversar também, a gente se autodenomina, né? As pessoas são negras por denominação, mas a sociedade nos trata como negros quando lhe é conveniente. A gente tem uma miscigenação grande, tem uma diferença de tons, mas as pessoas, para camuflar esse racismo, ela às vezes te coloca num lugar que para ela é confortável te chamar, no outro momento ela te isola, te exclui, porque esse é o racismo, é assim que se comporta o racismo. Como é que foi isso na sua vida?
Muito legal, né? Eu gosto muito de Racionais também. Eu costumava ouvir Racionais por conta do meu irmão, que é mais velho que eu e adora Racionais. E, de fato, as letras são manifestos e relatos do dia a dia da periferia, de uma periferia de São Paulo. Isso causa uma identificação muito grande, né? E até hoje, essas músicas feitas na quebrada, essas produções culturais da quebrada, como são, por exemplo, os slams hoje em dia, que são essas rimas todas, essas poesias literárias da periferia continuam contando assim sobre o dia a dia, né? Então, passadas todas as gerações, essa ainda é uma forma de chegar em muitos jovens negros, né? A música periférica ainda é uma forma de chegar muito fortemente. Mas como que veio essa questão para mim, né? A minha mãe é uma mulher negra que sempre falou para mim que eu era uma menina negra. Ela sempre contava para mim que eu era uma menina negra, incentivava o meu conhecimento sobre isso, né? Mas com o passar da luta, do dia a dia, né, as situações que a gente se depara na sociedade, que eu fui sentir a consequência do porquê que ela me explicava aquilo, né? O que ela estava me preparando? Ela estava me preparando para entender o mundo como mulher negra e como ela entendeu no dia a dia. Isso é muito significativo. Mas tem um momento, para além dessa trajetória de viver e passar situações de racismo com a minha mãe cotidianamente, enquanto uma mulher preta que tem outra filha negra, eu estava na escola, no colegial, e eu tinha um professor de filosofia que era bastante comprometido com a educação antirracista, e ele levou a minha turma inteira de ônibus para a Marcha da Consciência Negra. Então, o primeiro ato de rua que eu fui na minha vida, eu tinha 15 anos, 2008, se eu não me engano, quinta marcha, foi uma marcha da consciência negra. E naquele dia eu entendi que tinham pessoas negras que, além de lutar no dia a dia pela sobrevivência ou pela manutenção das suas famílias, das suas vidas, se organizavam como movimento negro, né? A gente costumava ver, claro, de forma muito precária nos livros da história, da escola, a história da ditadura militar, que tinham grupos que resistiram contra a ditadura, ou histórias outras de revoluções no mundo, e aí ver aquilo no MASP, aquele movimento, carro de som, pessoas, capoeira, falas políticas, foi muito marcante para mim. Então aquilo me marcou bastante e virou um referencial muito grande, assim, né? Terminei a escola, entrei na universidade, fiz parte de grêmio estudantil, fiz parte de projetos de educomunicação nas escolas, que era uma coisa que eu gostava bastante desde novinha. E aí, na universidade, eu faço parte de um coletivo negro, né? Aquele grande boom que você falou, inclusive de avanços de políticas, o nosso Brasil é tão desigual e que a entrada de poucos dos nossos já foi muito revolucionário, né? A entrada de negros na universidade, eu faço parte de um boom, né? Esse boom que forma muitos jovens negros, 2014, 2012, que tem a ver com uma política de acesso às universidades que a gente tem que defender e que foi gestado, sim, por esse plano de lutas do movimento negro, né? Que era a necessidade da gente garantir o acesso à universidade para os jovens negros. E na universidade, essa efervescência de jovens negros fez com que um grupo de jovens negros da minha universidade criasse um segundo coletivo de negros da PUC São Paulo em 2014, que chama Negraçô, que faz uma referência a Negraço e às mulheres negras de Negraçô, né, lembrando muito a poesia Negraçô e tudo mais. E a gente faz uma série de ações antirracistas, inclusive se conectar com outros coletivos negros universitários, como o Coletivo Negro do Mackenzie, da Unifesp na época, da USP. Então, de fato, era uma efervescência, resultado da entrada desses negros na universidade nesse novo período, né? É gestado uma vanguarda de jovens negros, como as outras vanguardas que a gente viu, né, que formaram outros processos da luta antirracista. E eu passo a me organizar também no movimento negro, né? Então, alguns anos depois eu entro no MNU, mas antes disso, na universidade, eu fiz parte do movimento estudantil, então era do centro acadêmico, do coletivo negro. É nessa época que a gente funda o Rua Juventude Anticapitalista, que inclusive tem como uma questão contínua nas suas ações a questão do combate às opressões, né? Então, as opressões machistas, LGBTfóbicas e racistas. E eu me torno diretora da Uni em 2015. E na minha gestão de 2015, outros diretores negros da Uni também existem nessa gestão, coexistem nessa gestão, e a gente organiza o maior encontro de estudantes negros e cotistas da história da Uni em Salvador.
com mais de 3 mil jovens negros, que tem a ver com o que significou essa nossa entrada na universidade e esse nosso entendimento de estar dentro da universidade, passar inclusive a questioná-la e passar inclusive a formular ações de resistência naquele espaço, talvez de forma a representar o que os nossos mais velhos ambicionavam com a nossa presença na universidade, né? Que era entender que aquele processo não seria fácil e que a gente podia travar lutas lá dentro também e fora daqueles espaços. Então, o ENUNE, o quinto ENUNE da Uni lá em Salvador foi muito simbólico. Eu era diretora de assistência estudantil, tinha o diretor de combate ao racismo, que é o Roger Richer, outros jovens negros, como a Moara, que era vice-presidenta da Uni, muita diversidade de opinião política dentro dessa esquerda da Uni, mas uma unidade antirracista fundamental naquela construção e que foi muito simbólico na minha trajetória mesmo de movimento estudantil. Quero fazer um movimento estudantil com essa cara de uma pequena e importante e simbólica transformação da universidade e que a gente precisa continuar lutando para abrir muito mais, para que esses centenas de jovens, milhões de jovens que ainda não estão possam entrar, mas entendendo agora também o nosso papel que entrou de continuar essa luta com quem lutou para a gente entrar, isso é fundamental. Então, depois, dentro desses processos todos, em 2015 eu participo da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, Brasil, na verdade, né, 18 de novembro em Brasília. A gente volta e aquelas várias mulheres negras de várias idades me fazem muito continuar naquele espaço e somar-se nas Marchas das Mulheres Negras ano a ano no 25 de julho aqui em São Paulo, né, mulheres das que constroem luta há décadas, das que constroem há menos tempo, de uma diversidade gigante de mulheres negras. Então, é essa efervescência toda, né? Jovens negros universitários, mulheres negras marchando, né? E aí, também a minha compreensão da luta por um projeto. Qual é o projeto? Pelo que eu estava lutando, né? E eu entendo muito que o Movimento Negro Unificado, ele tem um projeto, como você leu, muito vivo e muito importante. Um plano de lutas muito vivo que a gente pode construir. Então, o MNU, ele não tem que ser celebrado apenas na memória de homenagem aos seus 41 anos, mas é possível, então, homenageá-lo fazendo com que ele continue por mais décadas, continue sua luta viva. E foi mais ou menos assim que eu tive a minha consciência antirracista, a minha consciência negra, mas também fui ao chamado da luta e de uma luta coletiva, não há outra forma de militar no movimento negro, militar pelas causas populares antirracistas, que não seja através dessas ferramentas coletivas e através desses processos de unidade coletivos, né? O movimento negro, a questão da unidade, ela é fundamental para as ações antirracistas. Isso está muito presente até hoje nessa 16ª edição, né, da Marcha da Consciência Negra. Verdade. Que acontece hoje, inclusive. Que acontece. A gente está gravando o programa justamente por isso, porque a Simone tem atividades e tem um papel aí, como vocês perceberam, nas organizações dos movimentos, e ela precisa estar lá, como todos nós negros devemos estar também. Simone, a gente, quando fala da questão racial, assim como vai tratar sobre a questão da mulher, vai tratar sobre uma questão identitária específica, há muita resistência por parte, principalmente, dos setores predominantes dessa hegemonia branca que comanda nosso país. No caso do Dia da Consciência Negra, até colegas, amigos de faculdade meus comentam nas redes sociais que não deveria ter cotas, que não deveria ter Dia da Consciência Negra, porque isso divide, que Dia do Negro é todo dia, que cotas devia ser somente para pobres e não especificar raça, porque não existe isso e tal. Há uma tendência das pessoas, principalmente numa posição que lhe é confortável, ou seja, que essas pessoas, em geral, não são negras, de fazer esse tipo de crítica, mas sem entender os fundamentos, sem entender a importância. O Dia da Consciência Negra é uma vitória desse movimento de resistência ao longo desses anos todos, não só do MNU, mas dos nossos ancestrais, né, Quilombo dos Palmares, a resistência negra, que não foi, a escravidão não foi uma coisa aceita, que o negro foi sempre submisso e aceitou aquela condição e os chicotes de forma a não ter nenhuma reação. Ao contrário, houve muita resistência, é por isso que a gente precisa resgatar essa história. Mas sempre que eu ouço alguém falando sobre isso, eu questiono, você conhece
dentro da nossa história, heróis negros que construíram esse país, você, quando entrar num consultório médico, você vai se surpreender se o médico for um negro, né? Quando isso não te causar espanto, aí a gente pode ter certeza que o racismo acabou. Enquanto isso, vai ter que ter ações afirmativas, vai ter que ter cotas, vai ter que ter o Dia da Consciência Negra para que a gente possa contar a história da história, que não foi contada nesse país. Como é que você, que atua no movimento estudantil, tem uma militância fora dela do movimento estudantil, mas muito direcionada à questão racial, como é que você percebe essas coisas todas e como é que a gente pode convencer, entre aspas, né, mas pelo menos jogar uma semente de conhecimento na cabeça dessas pessoas para que elas possam primeiro refletir. É um período difícil nos últimos anos de reflexão, o debate é feito sem reflexão, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo é um momento que a gente pode jogar uma semente nessa seara toda, né? A gente nunca desiste, né, de lutar pela compreensão de que a luta antirracista é uma luta pelo direito à humanidade, um direito à humanidade que foi negada por uma parcela significativa da população brasileira, que é a maioria, né? O movimento negro há muitos e muitos anos fala: nós, população negra, somos maioria, 54% dessa população, e quando foi construída uma república, essa república não incluiu na igualdade de direitos e oportunidades a maioria da população. Então, será que isso é uma república democrática para todos? Será que existe uma diversidade e uma inclusão de toda a população? Esse é sempre um debate importante de se fazer, né? Há muitos anos atrás, o Oliveira Silvério, que é um militante negro em Porto Alegre, ele contra os militantes negros, inclusive Porto Alegre é um estado muito negro, apesar dessa invisibilização, né? Existe lá muita luta antirracista. Eles pensaram a necessidade de confrontar o 13 de maio, que é o dia da abolição, né, da Lei Áurea, da canetada da Isabel, o último país a abolir a escravização. Então, com certeza, aquele episódio não foi um episódio de liberdade por livre e espontânea vontade, era uma pressão internacional, era uma pressão de lutas aqui no Brasil, de resistências, como você falou, e ela foi obrigada a assinar aquilo, porque era insustentável continuar aquele processo de escravização no país. Então, dentro da questão do mito da democracia racial, que é essa ideia de que no Brasil todas as pessoas convivem em perfeita harmonia, né? Nós somos um povo brasileiro, aqui foi construída uma outra nação, uma nação que não é dividida em raças, não é dividida em desigualdade através das etnias. Foi sustentado um argumento, uma propaganda por muitos anos de comemorar o 13 de maio, de comemorar aquela ação como uma ação conjunta de liberdade de uma nação brasileira, né? De uma democracia racial. E aquilo passa a ser muito confrontado, né? O próprio Abdias, há 41 anos atrás, teve sua tese que confronta o mito da democracia racial negada, né? Onde ele diz que não, na verdade existe um projeto de extermínio e genocídio, porque enquanto se dizem que é uma república, enquanto se diz que há democracia racial e se nega a debater as desigualdades construídas através desse processo histórico que foi a escravidão, esse extermínio ele vai acontecendo décadas a décadas, porque não há política, não há inclusão, o Estado não olha para isso, então se ele não inclui os negros, o plano é exterminá-los, né? O Abdias denuncia isso contra a tese do mito da democracia racial do Gilberto Freire, né? Isso é uma grande questão, uma questão que até hoje é travada pelo movimento negro. Quando a gente fala do 13 de maio, por que o Oliveira Silveiro ele faz esse questionamento ao 13 de maio, ele propõe com aquele grupo de homens e mulheres negras a criação, então, de um 20 de novembro, que celebrasse a memória de lutadores da nossa luta, pessoas que de fato lutaram pela liberdade da população negra. Esse lembre se referencia em Zumbi dos Palmares, lembrando o que foi o Quilombo dos Palmares, um território com mais de 30 mil pessoas existindo numa comunidade, existindo numa forma de sociedade muito distinta da que era a brasileira e que de fato permitia uma vida humana digna para a população negra que foi escravizada em vários outros períodos, inclusive populações indígenas, inclusive populações que eram as populações não brancas, né? E aí é lançada a ideia de que um 20 de novembro poderia ser um dia para celebrar Zumbi. Depois de 78, 5 de novembro de 78, num espaço do MNU, na Bahia,
é lançado um manifesto nacional para o dia 20 de novembro ser o Dia Nacional da Consciência Negra, ou seja, um dia que fale que a luta pela liberdade é uma luta constante, que não houve um processo de libertação e que era necessário, então, se lembrar da memória daqueles que lutaram por essa liberdade para que o nosso povo continuasse a lutar pela verdadeira liberdade. Então, 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, como um dia de luta e um dia de celebração aos que de fato lutaram e deram a vida pelo nosso povo. Então, há muitos e muitos séculos é questionada essa questão de por que lutar por igualdade racial, né? Por que Dia da Consciência Negra e não Dia da Consciência Humana? Eu ouço muitas vezes essa pergunta, né? Até tem uma brincadeira que rola nas redes sociais, que é novembro é o mês da paciência negra, que é explicar novamente para as pessoas por que a importância da luta antirracista. Eu costumo sempre dizer que é possível, olhando ao redor da sociedade, entender por que ainda é tão desigual. A população negra está em determinados lugares espaciais, né, territórios, a população negra está em determinados postos de trabalho, como você falou, e esses lugares sociais, eles não se deslocomoveram, né? Se a gente olha, por exemplo, os escravos de ganho nas cidades urbanas, e a gente olha hoje, por exemplo, a galera que entrega coisa na bicicleta, que já foram office boys, não mudou a cor de pele dessas pessoas, né? Ou o valor que elas ganham. Então, existe pouca mudança de lugar. Claro que a gente não tem um regime de escravização, mas o lugar do negro dentro desse racismo perpetuado, essa falta de igualdade de oportunidade e direitos, fez com que a nossa população estivesse em um determinado lugar e a população branca estivesse em outro determinado lugar. E que, inclusive, aqueles que são brancos e são mais pobres pudessem se locomover mais facilmente entre essas duas fronteiras. A gente não tem no Brasil um número representativo de pessoas negras ricas, né? Isso diz um pouco sobre a nossa sociedade. A gente vê até hoje aí episódios, como foi recentemente naquele jogo de futebol, uma pessoa negra apontando a cor do segurança negro, uma pessoa branca apontando a cor do segurança negro. Então, eu costumo dizer que, no geral, a população brasileira, ela sabe o que é racismo. Ela não faz a reflexão de por que ela faz aquilo, ou do porquê aquilo existe e por que aquilo é errado, mas ela reproduz muito. Todo mundo sabe na sociedade brasileira que ser negro não é bom. Por isso que o tempo todo, quando você se afirma negra, as pessoas falam, não, você não é negra, calma, você é morena, pô, não fala assim. Exato. Todo mundo se refere como uma coisa negativa. Então, eu acho que a gente pode pegar esses exemplos do cotidiano mesmo para explicar para as pessoas o que se trata, mas eu também acho que a gente tem hoje uma imensidão muito grande de informações para as pessoas também se negarem a quererem saber sobre esses processos, né? Ninguém mais sofre de ignorância plena por falta de acesso, né? Exato. As pessoas também escolhem perpetuar espaços muito confortáveis. Isso precisa ser denunciado. A gente tem um Estado brasileiro que não se propõe a fazer ensino da cultura negra, contar a história negra numa perspectiva positiva. Muito pelo contrário, o tempo todo é reforçar estereótipos que caminhem para o extermínio do que é a questão negra. Ou dizer que isso divide, né? Dizer que divide. Não, isso é que é racismo. Você fica todo apontando. E, na verdade, quando a gente se depara com todas as situações, por exemplo, numa sala de aula, um aluno negro percebe a diferença que ele tem perante alguns professores, não são todos, mas a gente percebe a diferença de tratamento, a diferença de ouvir o que o aluno está falando. Eu, por vezes, sentada em sala de aula, e isso não faz pouco tempo, aliás, não faz muito tempo, faz pouco tempo, eu sentada em sala de aula na frente, eu levantar o braço e o professor fingia que não estava me vendo. E essa invisibilidade é muito cruel e faz a gente ficar, será que esse é o meu lugar? Será que eu devia estar aqui? Isso é uma constante na vida da gente, em todos os lugares, né? As pessoas, eu acho que, Simone, não têm noção do que é entrar num supermercado, do que é seguido, loja, e ficar sempre o tempo inteiro sendo seguido, ou entrar com a perspectiva de que eu tenho que me comportar de um modo que o cara não ache que eu estou roubando alguma coisa. E se as pessoas tivessem noção do que é isso, do que é essa condição de negro no país e de ser todas as vezes considerada sempre
o criminoso, o bandido, o que fez a coisa errada, né? Aquela taxa e pecha que vem em cima da gente desde o nascer. É desde Sim. criança. Isso é espantoso para alguns. E outros falam assim, não, isso não existe. Mas você já viveu isso, já sentiu isso. É muito cruel quando a gente coloca essas situações e a pessoa diz, não, de jeito nenhum. Ou então diz o que o torcedor disse lá, né? Ah, mas o meu barbeiro é negro. É a famosa coisa que a gente sempre ouve, né? Que é, não, mas eu tenho até parentes negros, eles comem na minha mesa. Isso é repetido com a questão LGBT também, né? Eu tenho amigos gays. E essa opressão toda, né? Que são esses imaginários. Esses imaginários, eles são perpetuados. Existe um racismo estrutural gigante no Brasil, na formação do nosso país, mas o racismo individual de cada indivíduo, junto ao racismo das instituições, ele é uma perpetuação desse sistema que vai ter uma série de consequências no imaginário da sociedade brasileira. Né? Esse mito da democracia racial é uma grande alienação sobre o entendimento da sua própria existência enquanto sujeito, né? A alienação ela é muito perversa no Brasil, que é a incapacidade da população se entender, inclusive dentro de um processo histórico, e se entender enquanto um povo que vem de processos históricos, né? E que faz parte da formação desse país. Então, esse imaginário ele é muito complexo, né? Porque o tempo todo esses imaginários são reforçados nas imagens de bom ruim, de suspeito. A gente tem documentos que mostram quem é o suspeito padrão, como você falou. Exato. A gente é seguido no mercado, os meninos negros passam por enquadro, as mulheres negras e homens negros são bipados no banco, nós somos silenciados ou invisibilizados porque existe uma série de padronizações que tratam e demonizam entre bem e ruim, bom ou mal, bonito ou feio, demonização ou não, uma coisa positiva ou negativa, calcada na questão racial brasileira, né? Calcado nesse imaginário ainda de pessoas que se tornaram produtos, objetos, né? O período da escravização é um período em que os seres humanos africanos, por terem pele negra, são desumanizados para ter o argumento da escravização perante a sociedade humana internacional. E esse processo declarado de fim da escravização não necessariamente, eu posso dizer que não rompeu com a ideia do que eram esses corpos negros na sociedade num outro lugar, num lugar ainda de mercadoria, num lugar ainda de subjugados, num lugar de exploração. E esse imaginário ele é difícil de romper, e sem a ajuda do Estado, sem a ajuda das instituições, sem um Estado que reconheça o genocídio da população negra, é muito difícil, porque nosso Estado não fez reparação, né? Exato. Existiram centenas, milhares de pessoas negras africanas escravizadas que se tornaram mercadorias. Essas mercadorias eram baratas e foi gerado muito lucro em cima dessas mercadorias. E esse lucro, esse sequestro, ele nunca foi reparado pelo Estado brasileiro. Essas milhões de pessoas sequestradas, os nossos ancestrais, né, os seus que vieram depois, não foram reparados pelo dano histórico que construíram nas suas vidas. Ao contrário, né? Ao contrário, né? A gente tem casos no mundo onde, como o Holocausto na Alemanha, é muito importante a gente até às vezes usar esses exemplos, né? Por exemplo, os judeus, né? Que tiveram reparação histórica dos estados e que o Estado alemão até hoje tem uma política de conscientização das escolas, nas instituições, para nunca mais acontecer processos como o Holocausto contra os judeus aconteceu na Alemanha. O Estado brasileiro sequer avançou na implementação real do ensino da cultura afro-indígena nas escolas, né, nas universidades. Então, nós temos um total apagamento e uma total produção de alienação na sociedade brasileira. De fato, a gente disputa com tudo que é mais estrutural contra nós e que vai aparecer nesses pequenos gestos que são perpetuações de imaginário e de perpetuação de lugares, né? O seu lugar é aqui, o lugar do outro é aqui, e nesse lugar a gente serve a um plano de sociedade que não é para os negros, né? Então, as famílias no Brasil são muito diversas, né? A gente sabe como o racismo ele é sutil muitas vezes, mas tem uma bala gigante. A gente
sofre racismo nas famílias, sofre racismo nas escolas, nas universidades. O racismo é cultural, né? O racismo é cultural. Ele não é só do branco. O negro também pode ter. Reproduzir. Eu acho que toda pessoa que vive uma opressão, em especial todos nós que somos dominados por alguma força estrutural, a gente serve à perpetuação disso também através da alienação. Então, a consciência negra, ela é importante, inclusive, para isso, para reforçar valores de luta da nossa história ou processos do nosso povo que nos façam nos reconhecer enquanto um povo, né? Para que a gente consiga romper com a ideia do que o que a gente vive é um problema individual, um problema do destino, de incapacidade, porque o que o povo negro aprende o tempo todo é que o seu lugar é um lugar de alguém que não batalhou para mudar, alguém que nasceu dessa forma, infelizmente, era destino, que infelizmente estava ali, não tem o que fazer, mas que, na verdade, é um lugar colocado a você, com limitações que a sociedade te impõe, né? Então, a consciência negra, ela é uma luta, inclusive, para reforçar outras narrativas históricas que diga esse lugar que nós estamos, ele é um lugar planejado, pensado. Neste lugar, muitos que vieram antes de nós lutaram para mudar e têm conseguido, inclusive, os avanços que a gente tem até hoje são frutos de muita luta. Então, se entender enquanto parte de um povo que passou por um processo histórico comum, ele é muito fortalecedor, ele muda. A consciência negra é muito fortalecedora. Então, a consciência negra e a autodeclaração, ela é uma luta para que a gente refute aquela ideia, aquele plano de dizer que no Brasil não existia um povo negro, que existiam mamelucos, mulatos e toda aquela separação que eles fazem entre nós, povo negro, por conta do tom das nossas peles, ou para nos diferenciar, para dizer quem é mais e menos negro no Brasil, é só para reforçar uma maioria branca, que não é a maioria. É para dizer que a gente é muito menos e muito mais heterogêneos, para não assumir que nós somos a maioria, porque é muito vergonhoso para um país existir uma maioria nesse país que não tem direito à república, que não tem direito à democracia e direitos. Então, eles refutam o tempo todo a tese de que nós somos 54% da população e quando a gente vai descer essa estatística para os números da sociedade, o que estrutura, nós não somos maioria nos postos. Não ocupamos o lugar de poder, né? Exato. Isso é muito contraditório, mostra uma desigualdade muito grande. Então, eu queria fazer um gancho nisso que você está falando, principalmente nos fatos recentes, tem noticiado no futebol, tanto no Brasil, e isso tem sido muito recorrente nos últimos anos, e também fora, né? O mito da meritocracia, né, de que o cara ascendeu, não vai existir racismo, fica muito evidente no caso dos jogadores brasileiros que atuam no futebol europeu, que são bem-sucedidos, em geral, são jovens, negros de periferia, que ascendem, conseguem jogar num grande time europeu, que é um sonho de trajetória profissional dos atletas. Em geral, eles também são casados com mulheres brancas, né? Isso também é um fator que não é... A gente não está aqui, na minha parte, por exemplo, não estou discriminando quem tem relacionamento com brancos, mas é muito latente, muito visível, todos eles, na sua maioria, são relacionados, tanto isso no futebol quanto na música, né? O negro ascende e aí ele se casa justamente por conta dessa situação que a gente está falando aqui, que é cultural. Então, para ele também, na cabeça de alguns, para ele ser aceito naquele grupo, ele precisa também ter um passaporte, e assim vai se construindo as coisas. Mas isso é um outro assunto. Mas, dentro disso tudo, a gente percebe que hoje, para esses jovens atletas, eles perceberam que não basta ser contra, né? Como você estava falando, tem que lutar mesmo, porque mesmo sendo bons atletas, tendo desempenho excelentes, eles enfrentam situações como essa. Então, acho que esse gancho que você se colocou demonstra muito dessa realidade. Às vezes a gente só entende certos fatos, aliás, a gente só entende certas situações quando a gente tem um fato, né? Então, meritocracia não quer dizer que venceu o racismo. O cara ascender socialmente não quer dizer que o racismo está resolvido, né? Não, até porque é compreender para além da existência enquanto indivíduo, né? Porque a sociedade, inclusive, o tempo todo, ela sempre vai permitir que existam algumas pessoas para justificar. Não, mas como que você não tentou? Fulano é assim assado. Mas quando você olha para a formação sócio-histórica
do fulano, os semelhantes dele estão em espaços comuns, aquilo, né? Ou ele é um em 1 milhão, né? Então, você falou do Racionais bem no início da sua fala. Racionais tem uma música, como que você melhor, né? Quando tem que ser 100 vezes melhor, né? O Racionais fala sobre essa questão de que a gente aprende que a gente tem que ser melhor para conseguir burlar o racismo, porque é uma forma de sobrevivência, né? Eu tenho que não dar nenhuma pista de que eu sou culpado, né? A gente acho que quase ninguém, quase quem não é negro no Brasil não sente esse sentimento que a gente sente, que é a gente é educado a aprender a voltar para casa vivo. Isso é muito perverso. Muito né? perverso. Assim como as mulheres também, né? São educadas a tentarem voltar para casa sem serem violadas. Tem a ver com essas opressões estruturais, né, da sociedade. Esse caso que você fala dos jogadores de futebol, né? O sonho de uma criança na periferia, um menino, é ser jogador de futebol porque ele entende aquilo como uma referência, né? Uma referência de algo onde é possível se deslocar daquele espaço sem acesso, daquele espaço sem dinheiro, daquele espaço sem moradia, e ele tem aquilo como um espelho, né? Mas é possível que a gente tenha vários outros tipos de espelho, né? Que a população possa sonhar em ser jogador de futebol, mas possa sonhar em ser médico, possa sonhar em ter uma ser narrador de futebol, ser comentarista, porque não temos, né? Exato. Quando você vai olhando os espaços de direção, o atleta negro ele está nos esportes coletivos de massa. Nas direções ele não encaixa, né? Sim. Eu mesma falo assim, esse negócio de ser o primeiro, eu tenho vários amigos, a gente vive conversando sobre isso também, que é esse negócio de, primeiro não sei o quê, o primeiro... Nós não queremos mais ser primeiro de nada, a gente quer que tenha um monte de gente preta ocupando os espaços todos de pensamento, de formulação, de representação, de vida, né? Que são espaços tão comuns para a população não negra. Por que a gente tem que ser sempre o primeiro? Fulano é a primeira a entrar naquele curso, fulano é o primeiro a ocupar, se tornar de doutor em tal lugar, primeiro a ser formado em medicina em tal lugar. Nós estamos num processo ainda de primeiros, né? Então, de uma sociedade que está há 131 anos com essa falsa abolição, mais do que a metade do processo de formação do nosso país, né? É de período em que a gente sequer eram seres humanos reconhecidos pelas leis, né? Eram escravizados. Isso é perpetuado de uma forma muito gritante, e como o Estado se recusa a ver, isso vai para toda a sociedade, é muito complexo, né? Exato. Então, você falou sobre a questão do ascenso. Eu sempre acho que o sistema coloca algumas pessoas em determinados lugares para falar da exceção à regra, né? Que é tipo assim, se você batalhar na meritocracia, você pode ser, não é porque você é negro que você é pobre, porque você não é esforçado, que é aquele lugar da normalidade, do destino, que está muito enraizado nas nossas mentes o tempo todo, para dizer para nós que é mais sobre nós do que sobre o sistema. Então, nós temos que tentar fazer o inverso, é falar, não, né? É o sistema, não somos nós, né? Esse lugar que eu tô, não é um lugar que eu tô sozinho, né? Na verdade, os outros lugares, eles são muito mais lugares de solidão, porque são lugares que o nosso povo nem sequer está, né? Inclusive, quando você fala da questão do ascenso junto a pessoas brancas, é inclusive entender que dentro daquele processo em que determinadas pessoas estão, não é possível continuar com pessoas negras ao lado, né? Porque sequer elas estão naqueles espaços de convivência, naqueles espaços de coexistência de sociedade, né? Aquela sociedade em que alguns conseguiram alcançar não é uma sociedade povoada pela população negra, não é um espaço que transitam corpos negros. Isso é uma grande complexidade, né? Gigante sobre essas exceções, né, ao nosso povo. Então, a gente, por exemplo, fala do vestibular. O vestibular não foi feito para comemorar a inteligência dos que passam, né, no vestibular. A meritocracia que a gente vê o tempo todo, né? A gente sempre, enquanto eu militava no movimento estudantil, nós negras e negros sempre falávamos assim, a gente não tem que celebrar que a gente passou no vestibular com notas altíssimas por sermos negros. Nós temos que olhar que essa foi a peneira para muitos dos nossos não entrarem. E que a meritocracia ela é um discurso que só fortalece o individual, só fortalece a ideia de que você conseguiu, apesar de tudo,
passar por tudo, mas quantos ficaram para trás? Exato. Né? Então, a meritocracia... Não há igualdade de condições, né? Você dá uma Ferrari para um e um Fusca para outro e fala, quem chegar primeiro, só que as condições são outras, né? Um Eu jovem gosto muito tem daquela grana. charge, eu gosto muito daquela charge que fala assim, que é igualdade de verdade, né? Que Ah, é verdade. é pôr dois banquinhos do mesmo tamanho, com pessoas que são uma mais baixa ou mais Estatura. alta, ou você dá um banquinho maior para aquele que é mais baixinho para ele poder enxergar também. Essa charge ela é didática para várias coisas, né? Muito. Ou ainda aquela outra charge que é duas corridas e aí no homem branco um caminho livre de igualdade de oportunidades e para a mulher negra várias coisas no meio do caminho, vários Exato. desafios que tem a ver com essas várias pedras no caminho que a sociedade coloca na vida de sujeitos que têm em comum raça, tem em comum lugar de classe, tem em comum moradia, tem em comum lugar histórico de onde veio. Então, isso tem a ver com olhar para a sociedade de forma mais aberta para entendê-la, né? E ver por que a gente não pode garantir cotas, como você falou, né? Que muitas vezes as pessoas falam, mas por que não cotas para os pobres? Ou por que cotas raciais? O Brasil, a primeira cota que o Brasil teve foi para filho de fazendeiros, Filho de né? fazendeiro, exato. Filho de fazendeiros estudarem cursos de medicina, direito. Serem doutores. Serem doutores, para que os fazendeiros não tivessem que levar mais seus filhos para fora do Brasil, já que o Brasil era um espaço em desenvolvimento, para que aqueles fazendeiros não precisassem mais levar seus filhos para fora para estudar e depois voltarem para dirigirem suas cidades, fazendas e locais de poder, mas que pudessem estudar aqui mesmo. Então, há muito tempo, a nossa sociedade dá cotas àqueles em que é para privilegiar, Então, assim, a gente teve as cotas raciais no Brasil e ela já foi muito significativa a um cenário de completa ausência de pessoas negras naquele espaço. Eu acho que, inclusive... E só foi possível porque tinham governos que estavam dispostos a fazer isso. E não acabou. Inclusive, a gente está falando de uma manchete agora da questão do futebol, mas essa semana também teve aquela manchete que falou sobre 50% dos negros estarem nas universidades. Houve uma grande polarização nas redes sociais sobre o que isso significava, se a gente dizia que era verdade ou se era mentira. Eu acho que a gente tem que se propor a fazer uma análise mais ampla que isso, que é a seguinte: nós temos que defender as cotas raciais, porque, de fato, dentro de uma parcela da juventude que está na universidade, ela garantiu um avanço grande de pessoas negras, mas que ainda é muito insuficiente. Então, que as cotas por 10 anos não foram suficientes para nós, porque a gente precisa qualificar esse debate, porque 70% da juventude brasileira ainda não está na universidade. Então, se 30% da juventude brasileira está na universidade e 50% é autodeclarada negra, são pessoas negras, significa que as outras 70%, já que o povo negro é a maioria do povo, ainda estão fora. Então, que ainda tem muita gente para entrar e que a gente tem que lutar pela ampliação da universidade, da ampliação de investimento na educação, da ampliação das cotas raciais, né? Porque um outro perigo tem a ver com o fato de que a política de cotas ela é de década, né? E que o final do governo Bolsonaro a gente pode se deparar com ele revisando a política das cotas raciais. Sem dúvida. Então, a gente precisa celebrar isso e precisa dizer que não é insuficiente ainda, né? E não nos deixar cair... passo, né? Não nos deixar cair em nenhum discurso que refute a necessidade das cotas raciais para o nosso povo, né? Explicar o quanto isso, na verdade, não é promover desigualdade, mas dar oportunidade para pessoas que não têm e não tiveram nenhum tipo de acesso a isso. Exato. Né? E que vai ser bom para todo mundo, porque se Exato, isso que eu queria falar. Se a população negra tiver tem um fator econômico aí que vai fazer uma diferença muito grande, né? Se a população negra tiver direitos no Brasil, 54% da população, eu não tenho dúvida que o restante da população vai ter direitos também, porque se uma camada tão grande da sociedade que não tem direitos é a mais explorada, a mais pobre, tiver direitos, significa que todo mundo já vai ter crescido junto. Então, quando a gente vê aquele debate sobre por que não cotas para pobres, eu diria que se o negro, que é a maioria do pobre, tiver direitos, o pobre branco não vai deixar de ter direitos. O pobre branco, inclusive, foi muito beneficiado ao longo da história popular pela luta antirracista e as lutas populares, a conquista do SUS, a conquista de direitos sociais, todas as grandes conquistas
que ajudaram a população negra, ajudou também a população branca pobre, né? Então, a gente não pode ter dúvida sobre isso, né? Exato. A gente não pode terminar essa discussão sem falar sobre a questão da mulher, né? Eu me lembro, você falando sobre essa questão dos avanços, de conquistas, que é um passo, e o significado disso tudo, né? Eu me lembrei da luta pelo direito ao voto nos Estados Unidos, né? Que o primeiro passo tinha uma luta ali do movimento de mulheres que estava empenhado em que as mulheres tivessem o direito ao voto também, e, claro, as mulheres negras, né? E aí houve um avanço por parte do voto do negro, mas as mulheres negras não podiam votar. O movimento feminista ficou muito reticente com essa posição, porque as mulheres negras comemoravam o fato dos negros terem direito, né? E aí a gente vai mostrando ali como é que é cada passo, né, dessa luta. Esse processo, às vezes, o que para um pode parecer um retrocesso, para outros demonstra o seguinte: não, nós conseguimos que pelo menos o negro tivesse direito ao voto. Ainda nós não conseguimos como mulheres, mas já foi um avanço conseguir para os homens negros. Então, entrando nessa seara, eu queria falar sobre a questão da mulher, justamente no ponto de vista dos avanços que nós, mulheres negras, tivemos, mas ainda enfrentamos num grau muito extremo de situações e condições que sempre nos colocam como objeto, né? Por esses dias houve uma matéria aí nas redes que circulou, não sei se foi desse ano, se foi mais tempo, mas que circulava tratando sobre uma pesquisa que a gente vai tentar fazer no buscador, e coloca lá mulher negra dando aula. E aí sempre aparecia, no contexto das imagens e do conteúdo, imagens pornográficas, de sexo explícito e tal, e era um termo muito simples, né? Mulher negra dando aula. Você imagina uma pessoa negra, uma mulher dando aula numa sala de aula para alunos, né? Essa situação demonstra muito como nós, mulheres negras, somos vistas, né? É sempre um objeto, a cor do pecado, né? A mulher que sempre, por conta da questão até cultural dos nossos ancestrais e tal, a questão do corpo nosso é muito ressaltada pela questão dos quadris, da forma que a gente tem o nosso remolejo aqui, né, no samba e etc. Então, a gente é muito coisificada o tempo inteiro. Quando a gente vai para os locais de trabalho, de educação, nas salas de aula, ou quando a gente se arruma e sai, a gente também é tratada desse modo, né? O tempo inteiro é essa condição. A gente tem que ficar o tempo inteiro reticente sempre numa condição que às vezes seria comum para uma outra mulher, né? Eu já passei por situações como essa, né? A pessoa me chamava para uma sala e de repente começa a querer passar a mão em você, e aí você tem que se desvencilhar daquela situação. Muito jovem, às vezes, você fica: como é que eu faço? Como é que eu reajo? Dou um soco, grito, o que eu faço? Acho que as mulheres, em geral, enfrentam isso no seu dia a dia, mas nós, mulheres negras, temos acho que numa situação muito potencializada. No entanto, nós também conseguimos, ao longo dos anos, fazer algumas alterações nesses perfis, principalmente no campo do mercado de trabalho, do conhecimento, enfim. Mas ainda na mídia, particularmente, no meio cultural, a gente ainda é tratado desse modo. Eu, por exemplo, gosto muito de funk. Curto mesmo, acho a batida excelente, mas quando você vai escutando algumas músicas, você fala: meu Deus do céu, por que a gente é tratada como esse objeto, né? O tempo inteiro é nesse sentido. Como é que você, sendo liderança de mulheres, vê isso? E aí eu queria fazer uma ponte com a questão da Marielle. Por que essa ponte? Uma mulher ocupar um espaço, como a Marielle, por exemplo, uma vereadora, e se impor, né? Mulher, negra, homossexual, se comportando de modo dizendo: olha, não vai me calar. Isso incomoda muito, né? Muito. E assim, são esses vários lugares que são reforçados no imaginários cotidianamente, que tem a ver com a história ancestral que as nossas mulheres, as mulheres negras, nossas ancestrais viveram nesse processo todo, né? O processo da animalização, essa coisa até hoje da forma com que expõe os nossos corpos, tem a ver com corpos mercadoria, tem a ver com corpos de utilidade, tem a ver com corpos a serviço de outros, né? Ou seja, corpos negros, mulheres negras a serviço da escravização, a serviço dos seus donos. Isso tinha a ver, inclusive, com um lugar da exploração dos nossos corpos enquanto mulheres. Então,
Eu costumo muito fazer essa reflexão. A gente luta pela questão antirracista, mas isso está muito ligado também à luta contra o machismo, né? As mulheres negras, elas sofrem, às vezes, duplas, triplas violências, né? Por serem negras, por serem pobres, por serem mulheres. E não existe hierarquia de opressão, né? As opressões, elas coexistem na nossa existência. Então, você, a Daiane, é uma mulher negra, é uma mulher que é tudo isso ao mesmo tempo. E isso é a sua formação histórica, e isso vai te gerar uma série de situações muito difíceis nesse país que a gente vive, nesse mundo que a gente vive, inclusive a mim também, né? Então, eu não posso escolher o momento que eu sou negra, o momento que eu sou mulher, o momento que eu vim da periferia. Isso coexiste na minha existência, e isso vai ser cobrado no meu dia a dia como parte de um processo muito difícil, né? Isso é uma reflexão que a gente tem que ter intensamente nessas várias situações que você narra, né? Quando as pessoas viram pra gente e elogiam nossos corpos muito mais numa tentativa de hipersexualização do que de elogio, né? Muito mais uma questão de hipersexualizar os nossos corpos, de sexualizar os nossos corpos e constrói esses imaginários ao ponto de que, inclusive, as métricas das redes sociais, da internet, reproduzem isso, porque as métricas, as programações servem a uma lógica de pensamento humano. Então, se só existe esse imaginário, essa fotografia, se só é contado essa narrativa e esse retrato das mulheres negras, é assim que vai estar no buscador, né? É assim que vai ser pesquisado. A gente vai colocar mulher negra professora, e como não é o imaginário da sociedade uma mulher negra dando aula dentro de uma sala de aula, mas é o imaginário ela sendo explorada sexualmente, vão aparecer imagens dela em situações de filmes eróticos, filmes pornográficos. Porque é assim que a sociedade nos coloca. Esse é o lugar, né, que nos colocam. Num lugar de exploração sexual, num lugar de hipersexualização, num lugar de não ocupar espaço de direito ou espaço de saberes, né, que são pessoas que repassam a intelectualidade, pessoas que são de profissões, pessoas que não são subjugadas na sociedade, né, que são independentes a si. Isso é muito louco, o quanto as métricas são racistas e machistas, porque as métricas representam uma programação humana do pensamento, né? Ela precisa responder ao raciocínio humano. Isso é uma questão interessantíssima da gente pensar. Quando você fala da Marielle, né? Uma mulher negra que, então, se desloca no imaginário da sociedade. É uma mulher negra vinda da maré, uma mulher negra que, inclusive, passou por um processo que era fazer pré-vestibular popular, entrar na universidade, se tornar mestre, né? Escrever uma tese sobre a questão das UPPs no Rio de Janeiro, ou seja, uma mulher negra que entrou na universidade e passou a teorizar, fazer produção acadêmica a partir da realidade onde veio para o seu povo, teorizar sobre as nossas vidas, e ela ocupa um espaço que não é destinado às mulheres negras brasileiras, né? Ela se torna uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro, um estado que é muito negro, mas um estado que é muito segregacionista, com a população negra que está nas favelas, que está excluída dos espaços e que está quase como em dois Rio de Janeiro distintos, né? E a Marielle, ela ocupa esse espaço pelo voto democrático, pelo voto popular, e ela passa, então, a questionar uma estrutura, né? A Angela Davis passou pelo nosso país recentemente, eu fui lá assistir ela no Ibirapuera, aquele gramado com 15 mil pessoas. Nossa. E ela fez uma atualização daquela frase que ela disse no Brasil alguns anos atrás, na Bahia, que é: quando as mulheres negras se movimentam, a estrutura da sociedade se movimenta com elas. E o avanço e a complementação que ela faz à frase é: quando as mulheres negras se movimentam, a estrutura da sociedade se move com elas, porque as mulheres negras representam não a si próprias, mas suas comunidades inteiras, porque são as mulheres negras também que zelam pela vida dos mais jovens, que sustentam suas famílias inteiras, inclusive no nosso Brasil, essa noção de família aí, que é tão repetida pelos bolsonaristas, da família branca, cristã, heteronormativo, de pai e mãe, não é a maioria da família brasileira. A maioria da família brasileira é monoparental, é de famílias pobres, de chefes de família mulheres, maioria mulheres negras, e essas mulheres, elas choram quando seus filhos morrem, essas mulheres ocupam péssimos postos de trabalho, sustentam suas famílias inteiras, quando seus filhos morrem, sustentam seus netos, as gerações que vêm depois. Então, esse é o lugar da mulher negra no Brasil, da maioria das mulheres negras. Então, essas mulheres negras, elas não representam a si próprias, mas elas representam
uma grande trajetória de resiliência, luta, que permite a sobrevivência das nossas comunidades inteiras, né? As nossas mais velhas, toda essa resistência das mulheres negras, ela é secular. Ela é secular. Toda a tecnologia das mulheres negras na resistência anti-escravização, né? Mulheres negras que, inclusive, escolhiam não ter filhos para não ter filhos escravizados. Mulheres negras que tinham seus filhos separadas de si. Mulheres negras que trabalhavam o dia inteiro naqueles espaços de escravização e depois eram exploradas sexualmente pelos senhores de engenho, pelos capatazes, por todo o processo da sociedade. Isso criou dores seculares, criou um lugar secular das mulheres negras. E a Marielle se tornou uma vereadora, apesar de tudo isso. Então, existem lugares, determinados lugares, que a gente não pode ocupar, né? Lugares que, se a gente ocupa, simboliza uma grande ofensiva antissistêmica, simboliza uma radicalidade de um lugar que não é nosso, um lugar que a gente ocupa, e com certeza pessoas vindo dessa origem, como a Marielle, com essa identificação que ela manteve com a favela, com a Maré, com o povo mais pobre do Rio de Janeiro, desafia o sistema, porque a Marielle ocupou um espaço de vereança no Rio de Janeiro a serviço desse povo, a serviço desse povo. Ela não se rendeu. E não se submetia, né? Ela não se submetia, ela não se rendeu ao sistema, ela não chegou àquele espaço e deixou para trás a trajetória da sua comunidade. Então, quando a Angela Davis diz que a mulher negra se movimenta e leva com ela e representa uma comunidade inteira, fez muito sentido para mim o que significava a Marielle. Exato. A Marielle, enquanto vereadora, representou a sua comunidade inteira, e por isso ela era tão forte, por isso que ela desafiava tanto a estrutura daquele lugar, por isso que ela era tão perigosa, e por isso que, nesse sistema, ocupar determinados espaços, eles podem lhe causar a perda da vida. Né? É o chicote de outra forma, né? O tronco, é o pelourinho de outra forma, né? É a forma de acabar com aquilo, né? Às vezes a morte é o caminho de tirar dos espaços. A morte, inclusive, a solução da morte, inclusive, ela também tem cor de pele e endereço, né? É destinado ao lugar da morte as pessoas negras e pobres brasileiras, né? Porque a gente tem uma série de parlamentares brancos de esquerda que fazem lutas antissistêmicas, mas a compreensão do que significa esses sujeitos ocuparem esses espaços, ela é diferente, né? A gente tem visto o que significa a questão de um país que tem representação da cara da maioria do povo, quanto isso move estrutura. Eu não tenho dúvidas que a população negra, indígena, as mulheres, elas têm um papel fundamental para levar a esquerda mais à esquerda, um papel fundamental para questionar as estruturas do país e um papel fundamental para derrubar muitas dessas estruturas, porque representam com si mesmas, representam através de si uma grande parcela, a maioria da população. Então, isso é muito forte. Então, você está falando das questões da representatividade. Vou citar aqui para complementar um discurso feito ontem pelo Daniel Silveira, que é deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, que foi o mesmo que rasgou a placa da Marielle durante a campanha eleitoral. E aí ele diz que, num discurso lá, que acho que demonstra muito essa lógica do racismo institucionalizado, né? Ele que foi policial militar, e ele diz que tem mais negros com armas, mais negros no crime, e por isso eles são mortos, né? E a justificativa do genocídio para ele é essa. Se tem mais negros, eles morrem mesmo. Só que ele não compreende como esse negro fica no crime, por que ele fica no crime e as condições históricas disso. Ele só justifica e ponto, né? Como se isso fosse fosse alguma coisa que pudesse ser justificada por um termo desse, uma forma dessa, né? E muito natural, né? Porque eu sempre faço uma reflexão, e muitas pessoas fazem também, que como que essas armas chegam na favela? Essas pessoas negras estão isoladas, né? O tráfico faz com que elas não possam se transitar por outros lugares da cidade, porque elas estão ali, estão também julgadas perante algo que significa a segurança pública. Então, como é que chega uma AK-47 na favela do Rio de Janeiro? Se isso não tem a ver com ter burlado o sistema internacional de aeronaves, de transporte aeronáutico, ter burlado os sistemas de polícia federal inteiros. Não tem parlamentares envolvidos com isso? Não tem milícias, chefe de Estado
envolvidos com isso, sistema paralelo envolvidos com isso? Será que é o negro lá, que é a maioria que está com a arma na mão dentro da favela, é quem trouxe aquele fuzil para dentro da favela? Será que o tráfico de drogas só passa pela mão do negro jovem na periferia ou não passou pela mão de muita gente poderosa branca antes de chegar lá? Eu não tenho dúvidas que o Brasil tem um projeto, inclusive, muito eficiente de extermínio da população negra, porque os grandes poderosos do Brasil, a grande elite, ela consegue exterminar uma população inteira sem sujar a mão de sangue, porque ela consegue criar uma guerra não declarada à população negra e pobre, mas que todos que estão naquele espaço da guerra sofrem com aquela guerra, perdem gerações inteiras de pessoas, têm suas casas violadas, têm suas vidas e suas famílias destruídas naquele espaço de conflitos, naquele espaço ostensivo que é os espaços de combate a guerras drogas, de operação policial, de violência do Estado, e é muito confortável para o sistema, né? Porque ele cria a segurança pública e um exército e policiais que são de pessoas que são de origem pobre, negras também, grande parcela negras também, e uma população que também morre, né? Os policiais morrem pra caramba também, e aqueles que estão no tráfico e a população, né, os chamados civis, também morrem pra caramba dentro de um cenário, né, dentro de um determinado lugar espacial onde não é possível ouvir o tiro ou ver o sangue de um outro lugar. Então, inclusive, a normalização é a ausência, a alienação de ver do que se trata isso. Então, uma pessoa, muitas vezes branca, da elite, que reforça esses estereótipos racistas de violência ou que cultuam a necessidade da morte, não vê o sangue no chão, não vê o tiro do fuzil na parede, não tem seus familiares assassinados e, por isso, conseguem normalizar muito bem a partir da falta e a ausência de entenderem o que se trata, de verem a cena de desumanização que é. Então, a completa separação da realidade ela é muito efetiva nessas narrativas todas e nessa perpetuação da política do genocídio, porque nós temos centenas de pessoas mortas no Brasil, números de guerra, e a gente tem um deputado federal como esse, que foi eleito num comício com Witzel, através de um comício no Witzel, onde ele quebra a placa da Marielle, que é uma placa que foi um símbolo popular de resistência e memória a ela, a Rua Marielle Franco. Inclusive, existem países em todo o mundo fazendo homenagens a Marielle Franco, falando da necessidade de denunciar esse atentado contra a democracia, né? Isso fere a democracia brasileira, já tão ferida, mas é um grande absurdo que uma parlamentar, né, tenha a sua vida tirada por conta de uma questão política. Isso é um ataque muito grande, e a gente tem esse parlamentar, né? E para além desse episódio que você falou, dele falar que se tem mais negro com arma, eles morrem mais mesmo, de forma totalmente desconectada do porquê que tem mais negros com arma, por que são os negros que estão nesse lugar de precarização e exploração, nesse lugar da sociedade, ele é muito bem pensado, né? Na verdade, ele entende sim, ele sabe muito bem. Inclusive, ele faz parte de um plano de perpetuação dessa narrativa. Ele está ali discursando para a base dele que está sendo atingida com o discurso de consciência, a base dele que está sendo atingida por um questionamento que é: você é capaz de imaginar que isso é normal? Ele vai e retruca, ele vai e lança novamente uma mensagem para a base dele que é: não, essas pessoas elas morrem porque são elas que estão com a arma na mão. São elas as culpadas, né? Elas são as culpadas. Então, o tempo todo ele está reforçando uma narrativa de alienação para aquela população que votou nele, né? E, para além disso, outra coisa lamentável que a gente teve no Congresso Nacional ontem foi o deputado do PSL também, né, um coronel, que quebrou um quadro de uma exposição contra o genocídio lá no Congresso Nacional. Vários parlamentares negros e parlamentares brancos, aliás, deixaram a sessão, porque, inclusive, depois ele sentou na mesa da casa num sinal de imponência e de bastante discriminação e de bastante ódio, né, com relação e perpetuação do que ele fez, né? Ele destruiu uma charge que mostrava um jovem negro com a camisa do Brasil sendo assassinado. É uma charge que foi feita durante a Copa do Rio de Janeiro, que mostrava do Latuf, que mostrava negro dentro daquele estado de acontecer uma Copa, enquanto os jovens estavam sendo mortos nas favelas pela violência do Estado, e ele prefere polarizar entre policiais
e pessoas negras, ao invés de entender que nós estamos falando da violência do Estado, ao invés de entender que nós estamos falando de um problema da segurança pública, que inclusive tem matado e adoecido mentalmente também policiais, né, que tem também feito muito mal para esses agentes do Estado que precisam aplicar essa política. E não é a solução, né, Simone? Ele traz a questão como se fosse o problema é matar e isso estaria resolvido o problema. E o outro lado, na narrativa dele, é que nós acariciamos bandidos, nós passamos a mãozinha na cabeça de bandido. E a história não é essa. A nossa narrativa é justamente dizer que há um problema, além desse factual, do tráfico, do roubo, há um problema social que precisa ser resolvido e isso vai diminuir tudo isso que acontece. Simone, eu queria muito te agradecer, sei que você se organizou, teve que se atrapalhar toda aí por causa dessa entrevista. Queria muito te agradecer, acho que foi uma conversa salutar. A gente precisa fazer mais vezes esse tipo de conversa para que as questões sejam mais naturalizadas do ponto de vista do debate, né? A questão racial é para ser conversada, é para ser debatida, é para ser falada, para a gente ir aos poucos mudando pensamentos, refletindo sobre questões e condutas. Muito obrigada, boa luta. Hoje, a partir do dia, né? Que hora que é? Meio-dia, né? A partir do meio-dia tem a concentração no MASP. Eu também quero muito agradecer, adorei fazer esse papo com você dessa vez, transmitido aí na TV 247. Para quem não sabe, eu sempre troco muitas ideias com a Daiane, a gente sempre tem várias reflexões juntas. Espero a gente poder fazer mais vezes aqui com a galera também, conversando com a galera no chat depois, né? Hoje foi gravado, mas num outro dia a gente podia fazer ao vivo. Inclusive, você podia ir no É Nós por Nós, contar como vai ser jornalista na Trocar figurinha. Trocar figurinha. Boa. Aproveitar e fazer o merchan também, né? Que toda quinta-feira tem o É Nós por Nós. A gente sempre recebe pessoas negras para falarem de todos os assuntos. Isso tem sido uma experiência legal aí de soma com a TV 247. E convidar vocês para irem para a Marcha da Consciência Negra. Se vocês estiverem aqui em São Paulo, dá tempo. A marcha dura várias horas aí de resistência. A gente vai sair do MASP, vai até o Teatro Municipal. E se negros, brancos, índios, todo mundo lá. Isso, a negritude marchando, os aliados do lado é muito fundamental. A luta antirracista, ela não é uma luta só negra, inclusive a branquitude precisa também dar uma resposta de como acabar com esse modelo de tanto racismo e desigualdade. A gente quer as pessoas lutando ao nosso lado para destruir isso com a gente, né? Então, sem dúvida alguma, todas e todos lá para marchar com a gente e fazer a luta antirracista no dia a dia, né? Então, queria agradecer. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí, é nós por nós. É nós por nós, sempre. É isso aí. Obrigada a todos, continue com a gente. Obrigada, Simone, até mais. Hoje, Dia da Consciência Negra, é um dia para celebrar também, mas é de luta. Abraço. Tchau.